Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Rendemos graça a Ti, ó Rei. Rendemos graça a Ti, ó Pai. Oyera larabassor vede cantaramanaya. Bom dia, Gabi. Orgestargelas. Que a presença do Espírito Santo já começa a inundar aí onde você está, amém? Já começa a sentir a presença do Papai, porque Ele já está conosco, amém? Oyera naya xergue vastor coração de Deus. Oh, amado da minha alma, oh, amado da minha alma, eu te amo, Deus. Oh, daí onde você está, entoe palavras de adoração ao Rei dos Reis, ao único que é digno. Diga a Ele que Ele é santo, 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 não há outro além de Ti, Jesus. Oh, oyera larabaservia cercamanaye. Amado da minha alma és Tu, Senhor. Te rendemos graça e todo louvor. Oh, aleluias, aleluias. Estou cumprindo aqui uma ordenança do Senhor, amém? O Senhor me pediu, falou: filha, eu quero que você oferte o seu tempo na vida do meu povo, amém? Na vida dos teus irmãos, e eu quero que você compartilhe com eles tudo aquilo que eu tenho derramado sobre a sua vida, tudo aquilo que você tem absorvido durante tanto período de busca. Eu quero que você derrame sobre a vida dos teus irmãos e do meu povo, e diga para eles que eu os amo. Agora, quando eu estava no período de oração e adoração ao Senhor, de consagração a Ele, Ele falou: filha, diga a todos que eu os amo, que eu os amo e eu os amo muito, que todos são preciosos para mim, que todos, e que durante esses 40 dias eles terão um encontro comigo, amém? E eu falei: amém, Jesus, e o Senhor quer que eu faça isso por quanto tempo? Ele falou: a princípio por 40 dias, eu falei: amém, Senhor. E ele falou: deixe essas lives gravadas, deixe disponíveis no seu, nas mídias sociais, nas plataformas, porque as pessoas estão precisando ouvir a minha voz. As pessoas estão precisando ter um contato mais íntimo comigo. E eu vou usar a sua vida. Eu falei: amém, Senhor. E aí eu falei: meu Deus, Senhor, eu não sou nada, Pai, eu sou tão indigna, tão impura, Senhor. Eu sou como todos eles, Pai, pecadora. Oh, Senhor, não tenho nada de bom para oferecer, a não ser, Senhor, o meu louvor. E o Senhor me deu a passagem que Ele já tinha dado para mim há um tempo, alguns meses atrás, que está em Isaías 6, que diz assim, a partir do versículo 5, antes de começar o devocional em si, eu vou compartilhar, que fala assim: então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou: vê isto, tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. E em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me respondeu: vai e dize a este povo: podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis.
Embora o coração deste povo toma esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tampa-lhe os olhos. Que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãs. Diante disto indaguei, até quando, ó Eterno? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos, até que Yahvé remova para terras distantes o seu povo e no seio da terra reine total solidão. E se na terra ficar 1/10 do povo, este tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, o olmo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço do tronco no solo. Assim a sua santa semente será o seu toco a brotar um novo começo. Amém? E quando o Senhor me trouxe essa passagem de novo, há uns meses atrás, eu estava numa busca constante com o Senhor, e Ele me deu essa passagem. Eu pedi para que o Senhor me desse uma confirmação do que eu estava ouvindo dentro de mim fosse verdadeiramente a vontade dEle. Porque quando Ele entregou esse projeto, né, que nasceu no coração dEle, do Freedom Identity, para restaurar as pessoas, eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Senhor, é uma responsabilidade muito grande. Senhor, é mexer com vidas, Pai. E eu tenho medo, Senhor. Eu tenho medo de infringir qualquer coisa, Pai. De ferir um filhinho teu, Senhor. E eu falei, Senhor, me dá confirmação, Pai. Eu pensei isso na minha mente. Eu falei, Senhor, eu preciso da tua confirmação, que se é para mim continuar com isso, se o Senhor está movendo dessa forma na minha vida, tirando o meu emprego, me chamando para o integral, para viver 24 horas buscando a tua palavra, confirma comigo, Senhor, porque as coisas não têm sido fácil, Pai. E aí eu pedi, Senhor, usa a vida, ou da pastora Larissa ou da pastora Cláudia, que eu ia ter um encontro, né? Eu ia num culto dessa pastora e depois eu ia trabalhar como intercessora da pastora. Fui no culto da pastora Larissa, o Senhor não falou nada. Aí depois eu fui para os treinamentos da intercessão da pastora Cláudia, subimos, tivemos um encontro, fomos ao monte, e no outro dia, quando houve a consagração, ela simplesmente parou no meio da consagração e falou, eu não ia falar nada. Mas o Senhor está mandando eu dizer, Isaías, exatamente o que eu falei. Eu falei, Senhor, confirma na boca delas, Pai, de uma delas, que se esse for o desejo do teu coração, que é de ser instrumento para libertar o seu povo, Senhor, curar as feridas, Pai, restaurar os altares do Senhor. Fala na boca de uma delas, Pai, a passagem que o Senhor me deu de Isaías 6, do versículo 8. Da brasa, de tocando a brasa. Quando eu ouvi essa confirmação, eu falei, Senhor, me capacita. Me capacita, mas eu estou disposta, Senhor, a te servir. Porque quando eu te abandonei, Pai, quando eu saí dos teus caminhos e o Senhor me chamou de forma audível, eu falei que eu só voltaria se fosse para nunca mais sair da tua presença, Senhor. E que se um dia eu saísse da tua presença, era para o Senhor me levar da terra. Porque a partir do dia em que eu voltasse para a tua presença, a minha vida ia ser simplesmente para te servir, para te adorar. Nada mais nesse mundo importa, a não ser fazer a vontade do meu Deus, amém? Então eu estou aqui hoje para cumprir o propósito que o Senhor colocou no meu coração. E vão ser 40 dias de devocional. Eu creio que o Senhor vai mover maravilhas, vai tocar muita gente através desses vídeos. E é óbvio, né, que a gente fica, meu Deus, mas, Senhor, eu vou ser atacada, Pai. E aí, só que quando eu decidi entregar tudo nas mãos do meu Senhor, eu lancei todo o orgulho, eu lancei todo o ego, eu lancei toda a vaidade. Porque se o meu Jesus sofreu na cruz tudo que ele sofreu para me fazer livre, as afrontas do inimigo, das pessoas, não vai ser nada diante da glória que o Senhor vai derramar sobre as vidas, amém? E o Senhor, ele é tão bom.
Ele é tão gracioso que ele fala na palavra dele. Nós precisamos manejar a palavra do Senhor, amém? Porque a palavra, ela é espada. E o Senhor falou, quem te justifica sou eu. Vão te atacar, vão falar, vão recriminar, as pessoas vão te perseguir. Mais do que eu já fui perseguida, porque eu carrego o dom profético. E o dom profético que eu tenho, ele é um dom de exortação. É mais exortação do que profecia do eis que te digo. É a profecia do conserto. É a profecia que Jeremias exercia. Era a profecia de Elias. É a profecia do profético. É um profético muito forte. Então, às vezes, eu sou muito... Não é que eu sou rude na forma de falar, até que vocês entendam. Às vezes é que a unção, ela vem tão avassaladora que eu preciso aprender a dosar, amém? Não é que eu tô sendo grossa e bruta, mas é porque o Senhor tem pressa. Assim como tá na palavra de Isaías que eu acabei de ler. Os fins dos tempos estão chegando e não vai restar mais nada. E aqui diz, o nosso devocional já começou, mas eu quero orar ainda, amém? Antes. Mas aqui fala o quê? Aqui fala que as pessoas vão ouvir, mas não vão entender. Elas vão ver, mas não vão enxergar. Por que que isso está aqui na palavra? Porque elas abandonaram, né? As pessoas estão abandonando a presença do Senhor. Satanás tem roubado a adoração, tem roubado a comunhão. Amém? Eu vou orar antes de nós começarmos, definitivamente. Mas eu queria deixar aqui registrado que vão ser 40 lives a princípio e depois o Senhor conduzirá, porque é Ele que faz todas as coisas, amém? E é Ele que direciona todas as coisas. A minha vida, ela é totalmente direcionada a Ele. Ele me pediu tudo e eu entreguei tudo ao meu Senhor. Tudo. Ele me pediu tudo. Ele me pediu emprego, Ele me pediu tudo para que eu mergulhasse somente na presença dEle. E eu não posso deixar de fazer aquilo que o meu Senhor pede, aquilo que o meu Pai está pedindo, porque eu fui salva, eu fui resgatada das mãos do inferno. E a única coisa que eu posso fazer é ser um instrumento para ser uma libertadora e resgatar das mãos de Satanás os filhos de Deus, amém? Porque o meu papai tem saudade de vocês. O meu pai, nosso pai está com saudade de todos, amém? Então vamos orar para que o Senhor aumente ainda mais a presença dele aqui e que a gente possa dar o início à leitura que nós estamos fazendo, amém? Para quem não está no propósito, mas quiser receber as lições, amém? Eu estou fazendo com o maior amor do mundo, derramando tudo aquilo que o Senhor já me ensinou. Ele tem trago novos entendimentos, novas chaves, e eu tô dando como oferta no reino do Senhor, amém? A todos que quiserem. Então, mesmo se não está participando do jejum e quer fazer o propósito de leitura da palavra e pegar os estudos, eu creio que será de muita valia e de crescimento espiritual para todos, amém? Então vamos orar para que a gente possa dar início e ver o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, papaizinho, por mais um dia, Senhor, de vida. Nós te agradecemos, Yahvé, porque mais uma vez o Senhor permitiu que nós abríssemos os nossos olhos e contemplássemos o dia que o Senhor preparou para nós, Pai. Nós estamos aqui reunidos na sua doce, santa e humilde presença, Senhor, para receber, Senhor, a revelação do mais altos céus, da tua santa palavra, Pai, das escrituras do Senhor. Nós sabemos que o Senhor, ó Pai, fala conosco através dela. Então eu peço que o Senhor venha agora, Pai, derramando, Senhor, o espírito da revelação da palavra. Abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração, para que possamos receber a nossa porção do dia, Pai. Esse alimento, Senhor, que vai nos alimentar, Pai, durante todo o dia, vai ser o nosso sustento, Senhor, do Espírito, matar a nossa alma, Pai, e fortificar, Senhor, o nosso corpo.
Porque a palavra do Senhor é sustento, a palavra do Senhor é um alimento. E quando nós alimentamos o nosso espírito, o nosso corpo sente, Senhor, saciado. Aqueles que estão no jejum, Senhor, peço que o Senhor venha revesti-los de uma forma sobrenatural e diferente, Pai. Um revestimento diferenciado. E que este devocional e essa leitura da palavra seja o verdadeiro maná dos céus. Em nome do Senhor Jesus, prepara o nosso coração para que ele seja, Senhor, um terreno fértil, Pai. Para que as palavras do Senhor caiam como sementes e elas frutifiquem e germinem, dando frutos para que possamos alimentar a muitos outros, Pai. Porque nós estamos conectados à videira verdadeira e és tu, Senhor Jesus. Obrigada, Yahvé. Obrigada, doce Espírito Santo. Toma a minha vida e conduza conforme a tua vontade. Que não seja eu a falar, mas o teu doce Espírito através de mim. É o que eu oro e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. A gente vai ler o capítulo 2 de João. Eu gosto de ler e ir escrevendo. Eu vira e mexe, estou trocando de Bíblia, porque minhas Bíblias é tudo rabiscada. E eu gosto de escrever porque o Senhor sempre traz alguma chave nova. E se a gente não tiver atento, a gente é roubado, amém? Muitas vezes a gente quer respostas de orações e o Senhor revela na palavra. E Satanás quer que a gente seja roubado. Então eu tô lendo e o Senhor vai ministrando e eu vou escrevendo para não perder, amém? Amém. Então vamos lá. Vamos começar a leitura de João 2, amém? Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm vinho. Amém? O vinho representa felicidade. Amém? Não sei se vocês sabem disso, mas o vinho, ele representa felicidade. Então, quando acabava o vinho em um casamento no passado, representava ali que os anfitriões, eles não tinham cuidado, amém, com a festa, e que a felicidade dos noivos iriam se acabar, que eles não iriam ser felizes no casamento, amém? Então o vinho, ele representa felicidade, por isso que eles ficaram tão preocupados que acabou o vinho. Seja bem-vindo, meu amor. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Às vezes, assim como Jesus falou, aqui Jesus, ele não queria, ele na mente dele achou que ele não estava preparado para cumprir o chamado dele, amém? Às vezes a gente vai achar que a gente não está preparado para cumprir o nosso chamado, mas nós precisamos entender que quem nos capacita é Deus, amém? Ah, mas eu não estou preparado para assumir tal cargo, eu não estou preparada para entrar no novo nível, para ser promovida, ou para passar por um processo, seja ele qual for, mas aqui Deus mostra que sempre vai levantar aqueles que falam: faça como o Senhor está mandando, amém? A gente precisa parar de fugir daquilo que nos é proporcionado a fazer, aquilo que Deus nos chama a fazer, amém? E aqui mostra que Jesus veio como homem. Ele veio como homem. Aqui o Senhor nos revela que ele não estava ali como Jesus, o próprio Deus encarnado. Ele estava como homem, porque ele falou: o que temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ele quis dizer: para de ficar me botando no fogo. Para de querer, querer fazer o milagre à custa da minha vida, porque eu ainda não estou preparado. Mas a mãe dele sabia que a hora já tinha chegado. Amém? E que ele iria ser um instrumento para que a felicidade daqueles noivos não fossem roubada. Amém? Ali perto,
Havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Aqui tem várias chaves que o Senhor vai trazer. Vamos lá. A primeira. Foi dito que era para encher os potes de água até a boca. Amém? Água simplesmente significa o quê? É vida. Amém? Nosso corpo, ele é composto, agora eu não me lembro exatamente a porcentagem, mas o nosso corpo, ele é composto por um número muito maior, de uma porcentagem muito maior de água. Amém? Então, encham os potes até a borda de água. Quando Jesus pega essa água e ele faz um milagre, se transforma em vinho. E o vinho, ele é a alegria. Aí aqui o Senhor me revela e mostra pra gente o quê? O Senhor Jesus é o vinho novo, aleluias. O Senhor Jesus é considerado aquele que nos traz a alegria, que nos traz o vigor. É aquele que transforma todas as coisas, amém? Nós somos compostos de água e nós estamos cheios até a borda. E o Senhor, quando Ele vem, Ele entra em nós, Ele transforma a água que existe em nós em vinho. O vinho novo, o vinho da alegria. Então, quando nós recebemos Jesus, nós entregamos a vida a Ele, Ele começa a habitar em nós, a alegria do Senhor começa a fluir dentro de nós, amém? Porque Ele é o vinho, amém? A palavra do Senhor fala que Ele é o vinho novo, amém? E aonde o Senhor habita, não há tristeza. Aonde o Senhor habita, não há dor, amém? Aonde o Senhor habita, não há maldição, não há nada disso, não há nada disso, amém? A outra chave, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Isso serviu, vocês viram que aqui no começo o Senhor não queria fazer o milagre, amém? Na cabeça dele, eu Michele, né? A minha cabeça, na minha mente, eu imagino assim, eu não vou fazer nada, gente, eu não tô preparado. E se eu colocar a mão aqui e o negócio não acontecer? Porque a gente precisa entender que ele veio como homem, né? A gente não tem como entender o que passou na cabeça do Senhor. Eu iria pensar dessa forma, falando, mano, essa mulher tá doida, porque eu vou orar ali, não vai acontecer nada, e isso acontece, eu falo porque isso acontece comigo. Às vezes, Jesus fala, ora por cura, ora que eu vou manifestar a cura, hora que eu vou libertar, hora que eu vou fazer isso, hora que eu vou fazer aquilo. Aí eu falo, o senhor tá muito doido, cara, com respeito, mas eu não vou orar não, porque e se não acontecer? E se não acontecer? Como que vai fazer, Senhor? Amém? Mas não, o Senhor foi fiel até o final, amém? O Senhor foi fiel até o final. E ali ele realizou o primeiro milagre dele. E se ele não tivesse feito isso, os discípulos não iriam crer nele. Amém? Foi necessário que ele fizesse isso, porque os discípulos precisavam ter um sinal de quem realmente Jesus é, de quem realmente o Senhor é. Amém? Então vamos lá. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém.
No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas dissem: tira essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Aqui o Senhor nos fala a respeito do cuidado com a casa do Pai, amém? Nós temos visto que muitos homens que são levantados como autoridade sobre as igrejas têm corrompido aquilo que o Senhor colocou na mão deles, amém? E nós que somos profetas, porque todos nós somos profetas, amém? Nós às vezes só não estamos ativados no dom, mas todos nós somos profetas e profetisas do Senhor. E quando nós estamos ativados com o dom da profecia, com o dom do profético, muitas vezes o Senhor vai falar para que nós venhamos confrontar aquilo que está sendo feito na casa do nosso Pai, amém? E eu falo porque eu sou uma dessas que eu confronto o pecado. E eu gosto que me confrontem se eu estou pecando, se eu estou fora do erro, porque a gente não consegue ver nós mesmos muitas vezes, amém? Porque nós conseguimos ver o pecado do outro, mas às vezes a gente não consegue ver o nosso pecado. Às vezes a gente acha, ai, fulano precisa de conserto, mas quem está precisando de conserto primeiro é você, amém? Primeiro é a gente. Então, quando a gente é consumido pelo poder, pela glória e pelo amor, pelo zelo de Deus, eu quero falar para vocês que quando vocês passam por um processo de restauração, o amor de Deus ele é aumentado de uma forma tão avassaladora que qualquer coisa que fizerem para sujar o nome de Cristo vai gerar uma ira santa dentro de você, amém? E é isso que o Senhor Jesus proporciona, porque ele se irou, ele tinha zelo pela casa do Pai dele, amém? E é isso que o Senhor nos proporciona, porque quando nós temos o caráter de Cristo, nós absorvemos literalmente tudo que ele carrega, todas as características nossas, dos nossos DNAs aqui, né, de genética física, elas são deixadas de lado, amém? Quando nós somos restaurados, nós começamos a ter o DNA dos céus, e o DNA dos céus, ele é um DNA que ele não aceita a corrupção, ele não aceita a promiscuidade, ele não aceita pecado dentro da casa de Deus, amém? Porque a casa do Senhor, ela é uma casa de oração. Amém? Ela não é uma casa de prostituição. E muitas vezes os homens estão fazendo da igreja do Senhor. Oh, Senhor, é pesada a palavra, mas faz da noiva do Senhor uma prostituta. Porque só sabe vender milagre. Não existe mais cura, não existe mais libertação, não existe mais restauração. O Espírito Santo é botado para fora. E as coisas só começam a fluir da forma como o homem quer. E quando nós estamos debaixo do amor e da unção do Senhor que habita em nós, o nosso caráter é transformado, o nosso DNA é resetado e nós começamos a ter o DNA dos céus. E o DNA dos céus, o DNA de Jesus é esse, amém? A gente precisa entender que Jesus, ele era manso e humilde. Mas se nós formos ler os evangelhos e ver a vida de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ele ministrava em amor, ele exortava. Amém? Ao mesmo tempo que ele pregava em amor, ele também trazia o confronto, porque nós precisamos entender que o confronto é necessário nas nossas vidas. Muitas vezes tudo que nós carregamos, todas as mazelas que nós temos é porque nós não tivemos o confronto. Amém? E o confronto, ele precisa ser real dentro das nossas vidas. Nós não podemos fugir do confronto, porque o confronto nos liberta. O confronto, ele forja o nosso caráter, amém? O confronto faz com que nós sejamos curados de muitas coisas, amém? E nós precisamos entender que o nosso caráter precisa ser forjado em Cristo Jesus. O nosso caráter precisa ser forjado por Jesus, amém? Então que a gente possa ser como Jesus Cristo.
E não ser só amor, mas também não ser só pancada. Nós precisamos pedir para o Senhor para ter ali o meio termo, e é isso que eu tenho pedido para Deus. Eu falo, Senhor, às vezes eu no meio de uma ministração sou muito bruta, amém? Porque às vezes a ira e o ódio que eu tenho do inferno toma conta do meu coração. Eu acabo falando às vezes nas ministrações de uma forma um pouco mais bruta, mas não é por conta das pessoas, mas é a indignação do Espírito, amém? É a indignação do Espírito. E que a gente possa ter em mente que Jesus, ele é amor, ele prega em amor, mas ele morreu como um cordeiro, mas ele está lá em cima como um leão. Um leão que ruge, amém? Um leão da tribo de Judá, o leão que ruge e as trevas retrocedem. Então, os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo, Rekalavarstag. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. E o Senhor fala hoje que assim como ele ressuscitou dos mortos, a vida financeira, a vida espiritual, a vida emocional vai ressuscitar em nome de Jesus. Porque ele habita dentro de você. E aonde o Senhor habita, a cura, a restauração, a restituição. Amém? Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia do homem. Havia no homem. E isso aqui eu quero testificar, né? Contar um testemunho que isso, a palavra do Senhor, gente, ela é muito real. Ela é muito real. Por muitos anos e anos eu li essa passagem e não entendia. Amém? Mas aqui o que o Senhor está falando é a respeito do dom de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, amém? Porque quando nós estamos ativados em todos os nossos dons, quando você vai orando, que você vai clamando, que você vai buscando a presença de Pai, ele vai derramando unção, ele vai derramando unção, ele vai derramando a unção. Quando nós oramos em línguas, nós conseguimos afiar os nossos dons. Então é importantíssimo que nós venhamos ter este hábito de orar em línguas em todo o tempo, em todo o tempo. Ore em línguas o maior número de tempo possível que você conseguir. Você tá lavando roupa, ora em línguas, tá saindo, ora em línguas, onde você for, você ora em línguas. Às vezes eu ando na rua, tô orando em línguas, eu acho que o povo fala, essa menina é doida, porque o povo fica olhando pra minha cara e eu tô lá, eu tô fazendo as coisas, eu tô todo o tempo treinando o meu espírito, alimentando o meu espírito, orando em línguas, porque essa é uma das maiores espadas, é uma das maiores armas espirituais que nós temos, amém? Nós estamos em uma guerra, em uma batalha constante. Nós estamos em guerra e batalha espiritual desde o momento em que nós saímos do ventre da nossa mãe. Nós estamos em uma constante guerra, porque Satanás quer destruir os filhos de Deus, amém? Ele quer, mas ele não vai. E então, quando nós oramos em línguas, nós afiamos os nossos dons. E o que eu quero dizer para você é que quando você vai orando, você vai gerando óleo. Quando você vai orando e adorando, buscando a presença de Deus, vai sendo gerado óleo, vai ser gerando óleo de unção. O óleo de unção vai aumentando e o Senhor vai derramando e vai te capacitando, e os seus dons, eles vão sendo aprimorados, amém? Eles crescem de uma forma avassaladora. E eu estava buscando muito, eu falava, Senhor, eu quero ser aprimorada na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento, e que ter discernimento do Espírito, amém? Até que eu e o meu esposo, nós fomos em um culto do pastor Leandro, e ele carrega um alto nível de unção.
E eu gerei no meu espírito e eu falei, eu quero a impartição deste homem, amém? Depois eu vou trazer um estudo sobre impartição de unção, tá? E aí eu falei, eu quero a impartição desse homem, porque ele se move de forma sobrenatural. Em todos os dons, ele se move, ele é muito usado por Deus, amém? E eu falei, eu quero a impartição desse homem. Eu já tinha isso que ele ministrou, mas não de uma forma tão profunda. E o que eu quero dizer para vocês é, a partir do momento que vocês buscarem a palavra, a presença de Deus, que vocês se lançarem mesmo no rio do Senhor, buscar de todo o coração, vocês vão entrar num nível tão profundo, de glória do Senhor, que vocês vão começar. Isso é muito forte, amém? Eu vou falar aqui porque eu sei que vocês são maduros para entender. Vocês vão começar a discernir o pensamento das pessoas a respeito de você, a respeito do que você está fazendo, amém? Eu falo isso porque eu já presenciei isso. Muitas vezes eu ia orar pelas pessoas e o espírito maligno falava, mas para que essa oração? Ai, mas precisa disso? Ou então, ai, mas nossa, essa daí se acha. Mas meu Deus, gente, a gente tem que aprender a lidar com isso, amém? Porque isso vem sobre nossas vidas. Isso é real. Porque o que eu quero que vocês entendam é que a partir do momento em que Jesus habita em você, tudo que habitava em Jesus vai habitar em você. Então não tem como a gente carregar Jesus, ser um cristão e viver menos do que Jesus vivia. Amém? Porque é o Espírito Santo que habitava no Senhor. A gente precisa entender na nossa mente, eu quero que todo mundo entenda, que Jesus veio homem e é o Espírito Santo que fez através dele. O Espírito Santo que fez através da vida dele, amém? Então, se Jesus habita em nós, agora que quando ele morreu, agora ele está à direita do Pai, amém? Ele está à direita do Pai e ele tem todo o poder. Depois que ele morreu, todo o poder foi dado sobre ele, amém? Então, se todo o poder de fazer todas as coisas está sobre ele, logo esse poder está em mim, porque eu entreguei a minha vida a ele, eu entreguei ele como o meu único, suficiente Salvador, então eu não posso viver nada mais e nada menos do que ele viveu. Então, o que eu quero dizer para vocês é, vocês vão entrar no nível de fazer sinais, prodígios e maravilhas. Amém? O Senhor não nos cura, o Senhor não nos restaura, o Senhor não nos liberta para ficarmos sentados esperando a morte da bezerra. O Senhor quer que você seja um instrumento de cura e libertação para as outras pessoas. Amém? Então eu quero que vocês se atentem a isso, porque muito antes da pessoa falar, o Senhor já sabia. Jesus já sabia. Amém? Muitas vezes, se você for ler a palavra do Senhor aqui, os evangelhos, ele está no meio de uma ministração e ele sabia o que os fariseus estavam pensando. Ele sabia o que os fariseus estavam pensando a respeito dele e ele vinha e rebatia, que agora eu não me recordo de nenhuma passagem, amém? Porque eu tenho um problema de déficit de atenção, gente. O TDAH ainda me atrapalha um pouco, mas Jesus tá ordenando as coisas dentro da minha cachola. Então, existem palavras que falam isso, em que enquanto o Senhor estava ministrando a multidão, ele sabia em seu espírito o que os fariseus estavam pensando. E na hora ele vinha e rebatia. E o que eu quero falar para você, isso é real. Porque recentemente eu fui orar pela minha filha num episódio e eu comecei a orar por ela e o Espírito Santo me deu a revelação do que ela estava pensando. Amém? E aí eu comecei a orar e eu orando lá, tal, repreendendo, falando. E aí o Espírito falava assim, para que essa oração? Para que mas precisa disso tudo? Nossa, mas será que vai acontecer tudo isso que ela tá falando? Que não sei o quê. E eu lutando na mente. Orando, falando normal como estou falando a vocês, mas orando em espírito, pedindo discernimento e sabedoria. Continuei a oração. Quando eu terminei a oração, eu olhei pra cara dela, aí eu falei, ei, Pietra. Aí ela, o que foi, mãe? Eu peguei e falei assim, você achou desnecessária a oração?
Aí ela, por que você tá falando isso? Não começa, você já tá começando a inventar coisa. Aí eu falei, não, você tava aí pensando, nossa, precisa de tudo isso? Mas para que tudo isso? Não vai acontecer nada, não precisa fazer isso. Aí eu falei, então amém, então eu me enganei, me perdoa, amém? Me perdoa. Aí não deu 2 minutos, ela saiu do banheiro lá. Mãe? Nossa, mas como que você sabe? Aí eu falei, Pietra, deixa eu te falar uma coisa. Não tem como esconder nada do Espírito Santo, amém? Não tem como esconder nada do Senhor. Tudo, ele revela tudo. Ele é a luz e a verdade. A revelação está nele. Ele é a própria luz. Ele é a revelação. Então, quando você está conectada, corpo, alma, mente e espírito, e Jesus está ali trazendo a revelação através do doce Espírito, não tem nada que fique em oculto. O Senhor revela todas as coisas. E muitas vezes Ele vai permitir que isso aconteça com você para que você seja chave de cura e libertação na vida da outra pessoa também. Talvez um espírito de incredulidade vai estar habitando na vida dessa pessoa. E aí Deus vai te usar com palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Porque aí o Senhor vai pegar e vai falar assim, olha, ela tá pensando, esse menino aqui, essa menina tá pensando isso, isso e isso aqui. Aí você vai falar, olha, você tá acontecendo isso, isso e isso na sua vida. Faz sentido para você? Aí a pessoa vai falar, como você sabe? Aí você fala, não, é porque o Espírito Santo tá me revelando. E ali você começa a ministrar a pessoa, amém? Eu quero que vocês entendam que o restaurando os altares não é simplesmente para cura e libertação, mas é um treinamento para um exército do Senhor, amém? O Senhor quer curar todos vocês, o Senhor quer nos curar porque a gente passa por uma cura e uma libertação constante, amém? Não é porque a gente entregou a nossa vida a Jesus Cristo, que a gente se batizou, que a gente está livre de tudo. Não, o pecado ele bate a nossa porta todos os dias. Os traumas, as feridas estão ali prontos para entrar dentro da gente em todo momento. Então, o ministério de cura e libertação, ele é real e ele é essencial. Senão, não estaria na palavra, amém? Na palavra diz o quê? Eu vou ler para vocês aqui, gente. A palavra do Senhor nos revela em Isaías 61, amém? Então vamos lá, para a gente entender o que o Senhor quer fazer. Tudo está linkado. Na palavra de Isaías 61 diz assim: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos, libertação do mundo das trevas, aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em um lugar de espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos da justiça, plantação de Yahvé para manifestação do esplendor da glória. Amém? Então a palavra, ela é real. Se não fosse para ser real, o ministério de libertação e cura, Deus não tinha deixado, amém? E o Senhor Jesus, mas isso é o Antigo Testamento. Tá, o Senhor Jesus, ele não veio para anular o Antigo Testamento, ele veio para fazer se cumprir as leis, amém? Então, ele veio fazer valer as leis, amém? O problema é que a hipergraça tomou conta das igrejas e Satanás tem tirado algumas coisas que são necessárias para dentro da igreja, para dentro do corpo do Senhor, amém? Então, a libertação e a cura, ela é essencial. Nós precisamos passar por isso. Então, o que eu quero dizer para vocês no devocional de hoje é que o Senhor habita em nós, Ele é o vinho, amém? Ele traz a felicidade, Ele habita em nós. Que nós possamos estar conectados com Ele. Vamos buscar os melhores dons, amém? Que a gente possa buscar os melhores dons. Que a gente possa estar afiado,
a Ele e que a gente tenha consciência de que nós somos soldados e pertencemos ao exército de Yahvé, e Ele tem clamado por pessoas que estejam dispostas a fazer a tua obra, a levar a tua palavra, a consolar os que choram, a trazer vestes de alegria em vez de prantos de tristeza. Amém? Amanhã a gente está aqui de novo, no mesmo horário, às 7h45. Vou estar orando, amém? Para que a gente possa receber a nossa porção que nos cabe no dia de hoje, tá bom? De unção, de renovo, que o Senhor nos proporciona, pois todas as vezes que nós estamos na tua presença, o Senhor derrama um vinho novo sobre nós, amém? Pai amado, Pai querido, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida para perguntar? Tem algum tema que vocês querem que eu traga? Eu peço que vocês escrevam aí, ou então, como eu vou deixar essa live salva, você que está assistindo depois, eu quero que, se você tiver alguma dúvida de algum tema, de alguma coisa, você escreve no comentário. Michele, fala sobre, que nem transferência de unção, impartição, o que é unção? Escreve no comentário, que aí eu vou consultar o meu Senhor, amém? E a gente tem um mover profético. Você se move no profético. Amém. A gente vai ativar isso em nome de Jesus, amém? Vai ficar mais forte ainda. O profético, eu falo, gente, o profético, olha, eu tenho o dom eu tenho o chamado de libertação, eu tenho o dom de libertação, de cura, mas o profético é avassalador. O profético, ele é o meu xodó, é assim, sabe? Aquela coisa que queima dentro do meu coração. Eu amo o profético. E o profético, ele é essencial para libertação e cura. Para quem tem desejo de trabalhar com libertação e cura interior, o mover profético, ele é essencial. Eu vou trazer estudos, então, eu vou trazer um estudo sobre o mover profético, tá bom, Gabi? Não sei se eu acho que você quer saber isso, né? Sobre o mover profético. Eu vou trazer uns estudos sobre o mover profético, que é a minha área. Eu confesso que eu tô me aprofundando muito mais agora, porque é muito difícil você ter acesso aos profetas, amém? Profeta, amém. Eu vou trazer, então. Profeta, geralmente ele é conhecido por ser chorão, de viver na caverna, que nem quem me conhece sabe. Eu sou muito na minha, eu sou muito quieta na minha, e às vezes as pessoas acham que eu sou metida, as pessoas acham que essa menina é chata, a menina não fala com ninguém, mas é que muitos profetas têm isso, de ficar na deles, porque a gente tá ali todo o tempo orando, buscando a presença de Deus, e você acaba sendo excluído, mas não é por maldade, amém? E o Senhor, eu falo, Senhor, eu preciso quebrar isso. Meu marido fala, você precisa quebrar esse negócio de ficar na sua, mas eu sempre fui assim, porque às vezes eu tô ali quieta e o Senhor tá me revelando as coisas, amém? O Senhor tá me mostrando as coisas. Lógico que existem profetas e profetas. Tem profeta que não, já chega, já fala, né? Oi fulano, oi ciclano. Mas tem profeta que não, tem profeta que fica na dele, que é mais reservado. E tem profetas que nem que evitam também ficar muito assim, porque o mover profético hoje em dia, ele foi contaminado. E esse negócio de ficar revelando o número do CPF, que é isso, que é aquilo, eis que te digo. Então não tem mais tanto profético fluindo da forma como era, né? É mais a profetada. Então às vezes você vai levar uma palavra para uma pessoa que o Senhor está revelando, a pessoa não aceita. E eu vejo também que, tipo assim, quanto menos contato eu tenho com a pessoa, eu não sei o que está se passando na sua vida. Eu não converso com você a tão profundo para saber o que se passa. Então, aquilo que o Senhor me revelar na palavra de sabedoria e de conhecimento, eu vou estar passando para você e você vai falar,
Uau, é Deus, é real, entendeu? Mas eu preciso quebrar isso, porque as pessoas às vezes não se achegam a mim por conta disso, e por conta de eu também ter de ser tímida, né? Agora que o Senhor tá tirando essa timidez, porque Ele fala, Michele, o reino dos céus, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aí eu falo, amém, Senhor, vai quebrando, vai quebrando. Mas isso também eu quero deixar aqui claro, é trauma, amém? Foi resultado de trauma. Isso foi resultado de trauma. E não pense que libertador e quem se move em cura também não precisa passar por isso, porque eu fui liberta desse trauma de não conseguir falar com as pessoas. Eu achei que a minha vida estava redondinha e não estava. Eu fui tirada desse trauma de infância recentemente. Amém? Porque isso me bloqueava de falar com as pessoas. Então, eu vou trazer, tá bom? Um estudo sobre o mover profético. Então, vamos lá. Vamos orar para a gente agradecer a manifestação do Senhor sobre essa manhã. Amém? Declarar bênçãos. Pai, obrigado, doce Espírito Santo. Obrigada, Jesus, por este momento de comunhão contigo, por este momento de comunhão com a tua palavra. Pai, nós fomos alimentados, o Senhor nos deu a porção que nos cabia no dia de hoje, Pai. Peço que o Senhor continue conosco, Senhor, durante todo o dia. Que os anjos do Senhor, ó Pai, permaneçam, Senhor, nos escoltando, nos livrando de todo mal, de todo ataque, de todo contra-ataque. Pai, nós rendemos graças a Ti. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Yahvé. Tu és bom, Tu és poderoso, Pai. Eu declaro, Senhor, toda sorte de bênçãos sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, uma unção, Pai, avassaladora de cura, Pai, de renovo. Em nome de Jesus, que eles sintam, Senhor, suas forças revigoradas em Ti, tirando todo o cansaço físico, Pai, todo o roubo da mente, que a mente deles venham ser alinhadas agora, recalavar costor gelemenácia, ai cai, recurgovoturgalabarvadastark. Pai, eu conecto, Senhor, agora os Teus filhos, corpo, alma, mente e espírito ligados totalmente no trono da graça de Yahvé. Pai, que em nome de Jesus eles venham ter os seus pensamentos, sentir as suas emoções e caminhar somente os teus caminhos. Leva-nos hoje, Senhor, a viver, papai, no nível sobrenatural da tua presença e da tua glória. Eu declaro que eles terão experiências hoje, do qual, Pai, eles nunca tiveram antes contigo, Senhor. Envolva-os agora, Pai, com uma nuvem de glória. Uma densa nuvem de glória, a densa nuvem do Senhor, que eles sintam a atmosfera do céu, aonde eles estiverem escutando essa palavra, Pai. É o que eu oro, Senhor, e eu profetizo toda sorte de bênção sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém? Que Deus abençoe vocês. E até amanhã, em nome de Jesus, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa quer perguntar depois, é só comentar aí nos comentários. Que Deus abençoe vocês.